Eu estou dizendo que aquela pessoa pode representar a empresa, mas eu estou assinando dizendo isso. Como não tem CPF? Não, mas daí não é procurador, é representante. A gente passou pela aba dos sócios, dos administradores, do representante. Se ele tiver, e não é procurador, ele é um representante. Se ele for nomeado como representante, ok, daí ele vai assinar. Tá? Mas não quem tem procuração, são entes diferentes. Ficou claro? O que eu fiz aqui, gente? Desculpa. Não, saiu do ar. Será que eu estou demorando tanto que me tiraram do ar? Voltou. Deu? Não pode respirar perto. Gente, até aqui, tem mais alguém ali com a mão erguida? Fale. Não perde, não perde. Não perde. Tá? Tudo que você salvar no sistema, inclusive assim, ó, um sócio assina agora, o outro vai poder só amanhã, porque ele está viajando, vai chegar ao destino, não tem problema. Tudo que você for preenchendo, o sistema vai salvando. Tá? Você não precisa se preocupar com isso. No momento que é gerado aquele protocolo, dali em diante você pode dar continuidade conforme a sua necessidade. Quem mais, gente? Dependendo da natureza jurídica, ele vai te perguntar os dados do advogado e lá no campo, junto com os sócios, vai vir a assinatura do advogado também. Se for o modelo eletrônico, sim. Se for o modelo impresso, no papel. Tá? Assim, gente, não existe meio eletrônico e meio impresso. Ou todos assinam eletronicamente, ou todos assinam impresso. Tá? Eu posso optar por um ou outro, mas vale para todos que assinam. Quem mais? Se você optar por eletrônico, mesma coisa. Assim como gente, olha só. Assim como as assinaturas, os documentos, eles são todos da mesma forma. Se eu optar por eletrônico, eu vou mandar todos os documentos assinados eletronicamente. Se for pelo impresso, todos os documentos assinados de forma impressa, né? No papel. Quem mais? Vamos lá. Fale. Isso. Não, a gente ainda não tem alteração, porque a gama de alterações é tão grande que fica difícil a gente ter um contrato padrão para todas as alterações. Porque daqui a pouco, olha só, você pode estar fazendo uma alteração de endereço junto com um quadro societário. A gama é tão grande que a gente ainda não tem um contrato, modelos de contrato padrão para alteração. Já atende a transformação. Atende transformação. Isso, vice-versa. Tá? Todos os tipos de transformação de individual para as FCNs, todas são tratadas. Pode fazer consolidação. É uma das opções. A gente vai entrar ali depois para ver todas. Tem uma gama enorme nas alterações. Vocês podem fazer, inclusive. Deixa eu chegar no fim. Vamos passar aqui, que eu quero conversar sobre isso com vocês. Vamos lá, gente. Então, só retomando aqui. Tá? Quando eu opto pelo contrato impresso, eu tenho que pegar os documentos que eu imprimi, juntar todas as documentações que a junta pede, ir lá para a junta e entregar para ser protocolado. Nós estávamos falando do novo papel do protocolo. O protocolo não vai deixar passar documentos em má condições e protocolo não vai ficar analisando o processo. O protocolo vai receber os processos. O que a gente quer? Vocês viram que até agora a gente não deu entrada na junta ainda, né? A gente
o sistema ele vai tentando ajudar vocês a serem o mais correto possível, para vocês não terem problemas de chegar na junta e o processo entrar em exigência várias vezes por conta disso. Então, tudo que a gente pode eliminar de problema, a gente fez até aqui. Tá? Mas vamos lá. Entreguei os documentos no protocolo, estava tudo bonitinho. Esses documentos físicos, eles vão ser digitalizados e vão ser conferidos. Tá? Então, os documentos entram fisicamente e eles vão ser digitalizados. A partir desse momento, eles não vão mais fisicamente circular dentro da junta. Eles vão ser, tanto quanto eu uso na assinatura eletrônica, um processo eletrônico. Ok? Muito bem. No momento em que eles viram um processo eletrônico, a gente sabe que a junta tem vários postos de coleta de documentos espalhados por todo o estado, certo? Assim como eu tenho profissionais espalhados nesses postos de coleta. Tá? No momento que isso acontece, o que a gente vai ter? A gente vai estar eliminando as distâncias físicas dos processos e dos analistas. Por quê? Porque todos os processos eles vão entrar numa fila eletrônica por ordem de antiguidade e vão ser distribuídos para qualquer analista, como se eles estivessem todos numa grande sala virtual. E assim que qualquer analista tiver disponibilidade, ele vai ficar recebendo processos. Então, pode acontecer de eu protocolar aqui na sede, ser analisado lá em Colatina. Pode entrar lá e ser analisado lá em São Mateus, e assim por diante. Por quê? Porque eu vou estar numa fila eletrônica, distribuindo eletronicamente processos para quem puder atender. O que eu ganho com isso? Melhor utilização da mão de obra. Porque as pessoas que estão no escritório pequeno e não têm demanda de trabalho, agora elas vão começar a ter. Certo? Eu ganho agilidade com isso. Então, e os analistas não vão mais ter pilhas de processo. Cada analista ganha um processo por vez, resolve aquele e pega outro. O que eu garanto com isso? Porque se eu tenho uma pilha na minha mesa, de repente tem gente que está entrando depois de mim e está sendo analisado antes, porque eu estou lá embaixo nessa pilha. Então eu garanto que a ordem seja por antiguidade de entrada na junta. Com isso todo mundo ganha agilidade e ficamos todos muito bem, obrigada. Entendido? No momento em que esse processo ele foi para a fila do analista, quando o analista coloca esse processo em exigência, lá no nosso painel de acompanhamento, quando eu for acompanhar, além de vir para o meu e-mail, tomem cuidado, porque o tempo que começa a contar de prazo de entrada de exigência é o tempo da notificação. Vocês são notificados por e-mail. Então, meus 30 dias de prazo começam a contar a partir da notificação da exigência. O prazo começa a contar a partir da leitura do e-mail. A gente parte do princípio e hoje em dia eu não imagino por que a gente não leria os e-mails. É uma forma de contato como telefone. É mesmo que o senhor tenha um telefone e deixar desligado por uma semana dentro de casa. Pois é, mas assim, não. É a partir da notificação por e-mail. É recebida, enviada a notificação, começa a contar o prazo. Tá? No momento em que eu recebo essa notificação ou que eu acompanho o processo, lá vai aparecer para mim que o meu processo está em exigência e eu vou poder ver o porquê que o meu processo entrou em exigência. Tá? E lá, junto com a minha exigência, eu tenho um botão que chama-se esclarecimento de exigência, onde eu posso solicitar, como o nome diz, um esclarecimento sobre aquilo que me foi colocado em exigência. Certo? Não precisei ir na junta, não precisei gastar telefone, não precisei parar um analista para me atender e tudo continua fluindo. Ok? Quando o processo é deferido e ele passa agora a ter todas essas etapas automatizadas. Tá? Então,
Então, quando um analista defere um processo, esse processo, ele tem o seu DBE. Outra coisa. Protocolei na junta, dei entrada no protocolo da junta, o sistema avisa para a Receita que esse DBE tem que ficar bloqueado até que ele seja analisado, para evitar que vá na Receita, mude os dados e não venha para cá. Então, se alguém tentar mexer num DBE de um processo que está dentro da junta, não vai conseguir. Ele vai dizer que o DBE está bloqueado. Se o processo entrar em exigência e aquela exigência tiver que precisar de correção no DBE, esse DBE vai ser indeferido e vocês vão poder fazer de novo. Se a exigência for algo que não influencie no DBE, por exemplo, o ato lá faltou algum dado, tá? Não tem nada a ver com o DBE vai continuar sendo válido e vocês vão alterar só o que tiver que alterar. Certo? Se o processo for deferido, o sistema já vai se encarregar de ir lá na Receita e avisar a Receita, ó, Receita, processo deferido, esse DBE está deferido. Já vai fazer a autenticação do processo, já vai aplicar a chancela eletrônica, já vai disponibilizar imediatamente a via única para vocês, já vai deferir o CNPJ na Receita, já vai fazer a atualização automática do cadastro do CIARCO para a gente parar de ter problemas nas atualizações manuais. A gente está automatizando os cadastros no CIARCO. E já vai, se o município tiver integrado, gerar a inscrição municipal, a inscrição estadual e, se for de baixo risco, já vai liberar o alvará provisório num clique do analista. Existe. Mas, por exemplo, o seu ato constitutivo não era um ato padrão, era um ato próprio, você mandou e não estava ok. Pode acontecer, sim. Tá? Bom, daí depois que tudo isso acontece, o processo vai para arquivamento. Tá? Então, tudo isso aqui que tinham várias tarefas que eram feitas de forma manual, a gente conseguiu automatizar. Ok? Isso libera profissional para ir para as outras áreas, agiliza o trabalho. Alguém me chamou. Uhum. Certo. Olha só, vamos lá. A pergunta foi: se eu não aceito o que o analista diz que é uma exigência, como é que eu vou resolver, visto que os processos são agora eletrônicos e quem me atendeu pode ser um analista lá de longe? A junta é única. Não é o analista que analisa o teu processo, é a junta comercial na pessoa de um analista que está fazendo aquela análise. Não necessariamente você tem que ir lá falar com o analista, você tem que falar com o atendimento Rede Sim na junta comercial. Nesse caso, quando a divergência, quando não se concorda com a análise do analista, qualquer usuário poderá fazer um atendimento agendado na junta comercial, que será atendido por um analista para tirar as dúvidas que porventura existirem. É um serviço que nós disponibilizamos no site. E mais, nesse formato você não vai saber nem quem foi o analista que analisou o teu processo. Porque a ideia é essa, quem analisa o processo, gente, é a junta comercial personificada em um analista. Mas o parecer, vamos dizer, tem que ser de entendimento da junta comercial. Tá? Então, não necessariamente tu tem que falar com aquela pessoa. Eu acho até melhor que isso não seja assim, justamente porque o analista tem que ficar analisando o processo. Esclarecimentos, discussões, de repente um parecer jurídico. Se entrar numa esfera de não concordância com o analista, de repente é um parecer jurídico, é alguma outra coisa que você vai precisar. Então, tu não precisa saber e nem falar com aquele analista. Ok? E isso é procedimento de junta, entendeu? Isso extrapola a ferramenta. Só um minuto.
aqui você vai ter também. Vai ter um esclarecer exigência lá, tá? O que a nossa colega falou é no caso de quando persistir. Bom, mas daí é procedimento de junta, não é ferramenta, tá? O senhor? Sim, o senhor vai refazer o seu processo eletrônico, assim como faria o impresso. Tudo de novo. A diferença, o que tem, assim, tanto no eletrônico quanto impresso, o processo entra como se fosse um novo processo, mas vai continuar sendo eletrônico, tá? Vai continuar sendo eletrônico, o senhor vai ter que assinar tudo de novo. Porque imagina só, nós dois somos sócios, tá? Aí vem sei lá, uma exigência qualquer dizendo que tem que corrigir alguma cláusula. Como eu vou me sentir se só o senhor assinar? Então, todo mundo tem que assinar de novo para ter ciência que está concordando com aquilo que está sendo alterado. Ok? Vamos lá, gente. Se o processo for colegiado, a única coisa que muda é que a gente tem um parecer prévio. O restante do fluxo também funciona da mesma forma, inclusive também pode ser eletrônico ou impresso. Tá? Vamos às evoluções. O processo foi deferido. Vai aparecer aqui para mim, ó, o ato constitutivo como autenticado. E olha o tanto de opções que já me apareceram aqui, tá? Inclusive a minha via única, bonitinha, que lá no rodapé está a nossa chancela eletrônica. Por isso, aqui eu tenho que ter essa margem. Tá? Ah, Simone, mas olha aqui, quanto espaço em branco? Por que eu não posso pôr o número da página? Porque nós teremos entre os 13 estados, agora usuários, quer dizer, 12, em breve 13, né, com o Espírito Santo colocando em prática, usuários da mesma ferramenta, nós vamos ter o que nós chamamos de processos vinculados. O que são esses processos vinculados? Eu posso fazer processos entre os estados, usuários da mesma ferramenta, aonde eu não vou precisar ir no outro estado para poder levar a documentação. Forma prática. Eu tenho uma matriz aqui no Espírito Santo e quero abrir uma filial lá no Amazonas. Hoje, como eu faço? Eu venho aqui no Espírito Santo, faço alteração contratual da matriz, dizendo que eu tenho uma nova filial, aí eu pego esse ato autenticado, vou lá no Amazonas para registrar lá. Daí eu cheguei lá, a minha viabilidade não passou. Aí eu volto tudo de novo para fazer de novo aqui no Espírito Santo, aí levo lá no Amazonas e assim por diante. É assim que funciona? Como vai funcionar, já que Amazonas e o Espírito Santo são usuários da mesma ferramenta? Eu vou entrar no sistema, vou dizer que eu quero uma abertura, vou entrar no sistema aqui, né? Vou dizer que eu quero fazer uma abertura de uma matriz lá no Amazonas. O sistema, abertura de uma filial lá no Amazonas. O sistema vai gerar um processo aqui e outro lá no Amazonas, porém, ele só vai deixar dar andamento aqui depois que as viabilidades andarem no Amazonas como deferido. Aí, então, eu vou fazer o processo aqui na matriz e esse documento autenticado já vai ir direto lá para a Junta do Amazonas, aonde eles vão autenticar. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter nesse processo, nesse canto, a chancela da matriz, e nesse canto, a chancela da filial. E eu não preciso ir até o Amazonas para levar a documentação. Vai pelo próprio sistema, tanto impresso quanto eletrônico. Só para, infelizmente, vai continuar tendo que fazer isso, porque daí eu não tenho as informações para trocar, né? Porque aqui eu consigo garantir que aquele documento que foi chancelado é, de fato, o documento que tem que ir para lá. Como assim? Sim. Não, mas você vai preencher em cada estado, o senhor vai continuar com o procedimento, vai preencher FCN, vai fazer toda a documentação. A única coisa é que o senhor não precisa ir lá para levar o contrato físico, o próprio sistema vai se encarregar disso. Mas os passos de taxa, preenchimento de FCN, tudo isso vai ser feito. Então, o senhor vai informar em cada um dos estados as informações devidas. Só que eu não preciso ir até o Amazonas ou contratar alguém lá para fazer
a entrega da documentação lá. Não entendeu? Ah. Daí é a legislação, não sei como faz. Assim, ó. Oi. Daí eu já... Porque assim, ó, porque quando, vamos lá, gente, eu tenho que fazer o processo aqui no Espírito Santo e vou fazer o processo lá no sistema. Vou preencher todas as informações necessárias que a legislação manda, certo? Só que eu não vou precisar imprimir esses documentos de novo para levar lá no Amazonas. O próprio sistema vai se encarregar de mandar. Ok? Nisso são processos vinculados. Então, eu posso fazer um processo abrindo 5 filiais em 5 estados, sem precisar ir nos demais, só na matriz. Certo. Eu trato só integrado com você. Você vai pegar o documento que a matriz vai gerar e vai levar no estado que não é integrado. Ele digital, olha só, gente. O documento digital, se vocês entrarem lá para tirar uma certidão negativa do fundo de garantia, esse documento que vocês imprimem, ele não tem valor nenhum. O que tem valor, vocês podem olhar em todos eles, tem assim, código de autenticidade. Tá? Como é que se faz? A gente entra no portal, a pessoa que vai receber aquele documento vai ter que entrar no portal, digitar aquele código e ver se aquele documento é aquele documento mesmo. É assim que funciona. Tá? Documento digital, impresso, é só para a gente saber o código de validade. O que está ali não tem valor nenhum. Ok? Tá? Muito bem, vamos lá. Então, esse é o nosso contrato. Uma vez que Vitória esteja integrada, já esteja usando o sistema, já pode estar liberado o alvará de funcionamento provisório se o meu empreendimento for de baixo risco. Eu vou assinar um termo de marcar um termo de ciência e responsabilidade e o documento também já vai ser eletronicamente liberado. Tá? Para os demais órgãos, alvará de localização e funcionamento definitivo. Vou ganhar o provisório se eu for de baixo risco e eu já posso solicitar o meu definitivo. Por que ele não solicita de forma automática? Porque a gente sabe que tem casos que abrem a empresa, depois de aberta ainda vão fazer reforma, vão construir, vão fazer alguma coisa. Então não tem por que eu pedir um alvará definitivo para algo que não tem como ser vistoriado ainda. Então o sistema deixa a opção de eu solicitar esse alvará quando em tempo for de solicitação. Ali não ficou fraco, mas ali do lado ele já disponibiliza também o íconezinho para eu pagar a taxa também desse órgão onde eu vou solicitar o meu documento. Tá? Se eu precisar mandar algum documento específico para aquele órgão, o órgão também pode solicitar que vocês anexem esse documento aqui. Ok? E eu posso, então, clicando, o documento já vai entrar em análise no órgão. Por exemplo, mesma coisa ali, eu posso solicitar, entrou em análise. A inscrição municipal também pode ser automaticamente emitida e assim por diante. O que é uma busca prévia na prefeitura? A gente passou lá, foi a primeira fase que a gente passou. O que é uma consulta? Não. É lá no início, é a viabilidade, é a consulta de endereço, é isso? Foi o primeiro passo. A primeira coisa que faz. Porque hoje, em Vitória, vocês ainda fazem aquela consulta prévia da prefeitura para que isso seja importado na viabilidade. Quando a gente começar a usar esse sistema, isso vai acabar. A prefeitura de Vitória vai eliminar esse passo, entendeu? Vitória vai se adequar a todos os outros municípios. Deixa de existir a consulta prévia. Obrigada, Heber.
Olha a simplificação de processo aí, né? É isso que... e a gente está terminando a integração de Vitória para fazer tudo pelo sistema. Mais alguma dúvida? Muitas. E não vai liberar. Tá? Continua, os procedimentos, eles continuam os mesmos, tá? A gente simplifica, mas os procedimentos, porque se está em débito, está com dívida, não tem como. Uhum. Se tiver dentro da junta... não, isso não tem problema, ele pode cancelar. Se você for fazer depois, tem. Ele vai ficar lá pendente, se um dia você retomar ele vai avisar, você tem um processo pendente aqui. Daí você pode cancelar aquele processo e dar seguimento para outro. Tá? Outra coisa, se eu comecei um processo e tentar começar de novo o mesmo processo, o sistema vai identificar e vai dizer, opa, você tem um processo aqui pendente. O que você quer fazer? Você quer reaproveitar esse processo que já está pendente ou você quer cancelar esse processo e começar um novo? Ele dá essa opção para vocês. Tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para falar. Muito bem. Vamos lá. Então, a gente viu lá a parte da junta, a gente viu a parte da prefeitura, e o sistema, com base na atividade que vai ser exercida, ele vai identificar quais os demais órgãos que têm interesse naquela atividade. Então, sabe aquela história assim, eu não sabia que tinha que ir no bombeiros, o sistema já vai dizer para o empreendedor quais os órgãos de licenciamento estão envolvidos naquela atividade e já vai mostrar para ele aqui. Nesse caso, ele botou lá que você precisa iniciar um processo no Corpo de Bombeiros e que você precisa iniciar um processo no licenciamento ambiental. Não faz parte da rede, sim, ainda não, infelizmente. Vamos conversar. Assim, gente, deixa eu até falar um pouquinho, porque assim, quando o processo começou, era para atendimento da RedeSim, né? Processo de abertura, alteração e baixa de empresa e ponto para os órgãos que faziam parte. Quando vocês entrarem, quando a junta começar a usar, vocês vão ver que a gente já tem lá um item que é assim, eventos exclusivos. O que são eventos exclusivos? É tudo aquilo que vocês precisam registrar na junta, mas não necessariamente que seja uma RedeSim, abertura, alteração e baixa. Por exemplo, balanço. Balanço não trata de abertura, alteração e baixa, mas tem que ser registrado na junta comercial. Então, a gente já botou lá nos eventos exclusivos. Registro de uma ata. Então, tudo isso não é RedeSim diretamente, mas, como as juntas demandaram, a gente acabou colocando outros eventos além da RedeSim também lá. Então, essas coisas que surgem, a gente nem finalizou ainda a RedeSim no todo, ainda tem alguns eventos que a gente sabe, mas assim, pelo volume, nós trabalhamos com um conselho das juntas, né? Elas priorizam o que tem maior volume para atendimento. Então, a gente foi atendendo a grande massa e foi diminuindo o trabalho braçal para poder melhorar para todo mundo. Então, tem lá os eventos RedeSim e tem lá uma área de eventos exclusivos, que são esses registros de balanço, de atas, de publicações e tudo mais. E, de vez em quando, vem uma demanda assim, de um órgão que quer... a gente queria muito consumir o CRC federal, né? Fazer um convênio com o CRF para pegar os registros direto, para não precisar ficar preenchendo. Assim como a gente faz com CPF, CNPJ na Receita, fazer com o Conselho. Então, tudo é possível. Muito bem, gente. Então tá lá, né? Eu avisei que precisa entrar no Corpo de Bombeiros, certo? Quando ele quiser, ele vai solicitar. Isso aqui é só para vocês saberem assim, o sistema ele permite eu fazer emissões automáticas, emissões com fluxo simplificado e emissões com fluxo completo. Então, a gente parametriza, dependendo das atividades, para onde vai.
Só que tem algumas atividades que eu não consigo olhar para ela e dizer assim, isso é alto risco, isso é baixo risco. Vamos lá. Por exemplo, pousada. Eu vou abrir uma pousada. Os bombeiros vão olhar e vão dizer, quem acha que eles vão dizer que é alto risco, por favor, levante a mão. Quem acha que os bombeiros vão achar que uma pousada é baixo risco, por favor, levantem a mão. Médio risco não tem, gente. Ou é alto risco ou é baixo risco. Então, assim, pois é exatamente o que acontece. Infelizmente, nem tudo é tão simples. Tem algumas situações, como das pousadas, que a gente não consegue dizer só pela natureza da atividade se ela é alto ou baixo risco. Vamos às pousadas. A minha pousada tem 500 apartamentos, tem piscina térmica, eu tenho caldeira, eu tenho cozinha industrial, eu tenho lareira, eu tenho armazeno combustível, alto risco. A minha pousada é uma casa que eu herdei da família, que fica lá na beira da praia, num lugar lindo que eu vou pegar e transformar em 4 quartos, dormitórios, que não vai ter cozinha, não vai ter nada. Então, eu simplesmente dizer que eu vou fazer uma pousada, não diz que lado os pobres dos bombeiros têm que correr. Então, para isso, para cada órgão e para cada atividade, eles podem elencar uma série de perguntas, justamente perguntando esse tipo de coisa. Seu imóvel em sua atividade possui lotação ou capacidade superior a 100 pessoas? Você armazena combustível? Você tem caldeira? E assim por diante. Lembrando que a lei diz que eu tenho que partir do princípio da boa-fé. Eu tenho que confiar na pessoa até que eu consiga provar que não é. E para isso, aqui embaixo, está escrito assim, ó, declaro para todos os fins, sob as penas da lei, que sou responsável pela empresa e que as informações prestadas nesse questionário são verídicas. O solicitante. Quem está fazendo o responsável pelo processo. Ele declara. Se o contador está fazendo o processo, ele começou no sistema, ele é o responsável. Mas você abre uma empresa sem saber que tipo de empresa ele... Eu sei, mas eu não vou lá visitar se tem uma lareira, se tem uma caldeira, se tem... Por que eu não vou lá? Porque eu não tenho capacidade nem técnica para ver pela informação. Mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Gente, um minuto. Calma. Vamos lá. Quando vocês estão fazendo inscrição de uma empresa, vocês não sabem se a empresa vai ser uma praia ou... Não, olha só. Vamos lá. Calma, calma, vamos por partes. A avaliação técnica de fiscalização jamais vai ser perguntado aqui nenhuma característica seja técnica de fiscalização. O que está sendo perguntado? Características para saber se tem algum grau de risco. Você nunca vai se responsabilizar se a caldeira foi bem construída ou se vai ter risco. O que está perguntando aqui são as características daquele empreendimento. Então você não pode ser responsável pelo processo. Mas quando ele vai fazer o registro do empreendimento, no ato dele, ele não diz quais são as características? A questão toda, a nossa questão toda, pensa naquele cara que atropelou aquela menina lá no Rio de Janeiro, lá que atropelou, que deu uma declaração falsa lá que ele não tinha problema de saúde. Quem deu a declaração foi quem? Ele. Você vai ter uma declaração, você vai ter um ato falso que você vai dizer, fiz baseado, ato da boa-fé, fiz baseado nas informações que ele me deu. Exatamente, exatamente. Gente, só um minuto, um de cada vez.
todas as pessoas que estão ali. Exato. Mas, gente, olha só. Vamos lá. Vocês não podem pensar como meros despachantes. Vocês estão fazendo uma constituição da empresa que as características mínimas do empreendimento vocês têm que saber. Eu não acredito que vocês peguem um contrato e saiam assinando dizendo que está tudo ok e vamos adiante e registra isso. Não é assim que funciona. Para esclarecer o colega ali. O colega ali? Fale. Vai fiscalizar. Olha só. Vamos lá, gente. Em nenhum momento, por mais que eu declare, eu estou tirando o poder dos bombeiros em determinada situação e fiscalizar. Certo? Então, assim, a fiscalização em um momento ou outro, ela é completamente possível. Ok? Inclusive, assim, essa questão toda, o que os órgãos estão ganhando com isso? Tudo que entra pela junta é enviado para eles. Certo? Então, eles vão saber que tem tais empresas que faz 6 meses que se registraram na junta e nunca solicitaram o início de um processo nos bombeiros. Eles podem ir lá ver o que está acontecendo. A empresa está em construção, por isso que não pediu, a empresa está funcionando e nunca pediu, e assim por diante. Tá? Porque a gente já teve, nesses 12 estados que a gente já implantou, a gente já teve situações assim que se não fossem trágicas, seriam cômicas. Tá? Coisas do tipo, bombeiro agendando data e hora para vistoria. A gente teve um caso que na data e hora marcada, o dono da empresa alugava o material todo exigido pelos bombeiros, pendurava na parede, os bombeiros chegavam lá, faziam a vistoria, davam alvará, meia hora depois ele chamava as pessoas de volta para recolher e ir embora. Tá? Vamos lá, outra, vigilância sanitária. Vai abrir um restaurante, certo? A vigilância sanitária, para abrir o restaurante, ela vai lá vistoriar. O que ela acha? Panela brilhando, fogão zerinho, produto tudo no armário, bonitinho, lindo, maravilhoso. Começou a funcionar. 6 meses depois, quem é que me garante que aquele óleo não é da inauguração, que aquela panela está limpa? Eu, como usuário, prefiro que eles vão, que a vigilância vá lá 6 meses depois do que... Eu, como usuário, prefiro que a vigilância sanitária vá lá depois do que na hora para ver panela brilhando. Todos são responsáveis. Por isso que quem assina é o empresário. Certo? Outra coisa, gente, vamos lá. Declarei, foi identificado baixo risco, vai sair o documento lá para mim. Mesma coisa com cada um dos órgãos que tiverem interesse naquela determinada atividade, tá? Inclusive, deixa eu voltar aqui. Inclusive, não sei se vocês repararam que a gente bota até o caminhozinho da receita, porque por mais incrível que pareça, tem gente que não sabe onde tira o cartão do CNPJ, né? Então ali a gente colocou junto ali. Vamos lá. Vimos um fluxo de alteração. É claro, vou repetir, dependendo da natureza jurídica, esse fluxo muda as perguntas, como vocês sabem daí, dependendo da característica de cada natureza jurídica. Quando eu vou fazer uma alteração? Ele me pede, se for de filial, NIRI CNPJ da matriz, NIRI CNPJ da filial, e assim por diante. E eu vou passar por uma etapa anterior, que é uma etapa de validação do meu cadastro na junta comercial. Tá? Absolutamente todos os estados têm problemas nos seus cadastros mais antigos. Isso é fato. Tá? Então, o que se faz?
A gente faz, antes de começar o processo, a gente mostra como está o cadastro da empresa na junta comercial. E pede que vocês validem aquelas informações antes de entrar com o processo na junta. Porque se vocês entrarem com o processo na junta e tiver divergência daqueles dados, aquele processo de vocês, ao invés de ser analisado, vai ficar parado, vai para uma área de cadastro para acharem e assim por diante. Então, antes de entrar, é perguntado para vocês, esse cadastro está conforme o seu último ato constitutivo registrado na junta? E é assim, gente, é conforme o último ato constitutivo. Não é para pedir para alterar nada. Pedido de alteração a gente faz na seleção dos atos e eventos. Ok? Tá? Então, tem duas situações na atualização cadastral que pode acontecer. Uma é vocês identificarem, opa, esse endereço é o antigo, eu já alterei esse endereço, continua antigo no cadastro da junta. Então, eu vou clicar no botãozinho chamado solicitação de atualização cadastral. Certo? Outra situação que pode acontecer é ele não deixar vocês avançar, porque faltam dados que são obrigatórios. A gente sabe que tem empresa que nem CNPJ no seu cadastro tem. Acontece. Então, se o sistema identifica que tem algum dado obrigatório faltando, ele já barra ali e vai ter que fazer uma solicitação. Esse processo, então, ele vai para a área de cadastro da junta, que vai buscar o ato constitutivo e vai atualizar e vai liberar, então, para vocês darem prosseguimento à alteração que vocês querem fazer com o cadastro já atualizado. Ok? Falamos de processos vinculados, falamos de alteração. Alguma dúvida? Antes do cronograma, eu só vou mostrar uma outra coisinha para vocês. Tá tudo cor-de-rosa, né? Então, o cabo é esse aqui. Ah, sim, ele quer que fique segurando ele, bonito. Bom, vamos lá. Vamos ver se dá certo aqui. O problema é que... Ou ficar rosa, tem que ficar segurando aqui. Vem, Vilma. Acredita? Não tá? Agora tá? Como assim?
Tá aparecendo alguma coisa? Tá, mas está dando para enxergar? Ah, desculpe. Desculpe. É que aqui aparece, mas aparece cor-de-rosa. Por isso que eu estou olhando ali. Uma soprada. A gente precisa da ajuda dos universitários. Bom, gente, enquanto... Vamos lá. Enquanto o nosso amigo vem me salvar, lá vem ele. Deixa eu falar. Esse trabalho todo de integrar todos os órgãos, ele não é uma coisa que a gente faz, né? Porque vocês viram, a gente trata de simplificação de processo, a gente tem uma questão toda de convencimento, porque não é fácil entrar num corpo de bombeiros, né? E dizer assim, a partir de agora você vai liberar sem fiscalização antes, para que não for alto risco. Tem alguns que estão se adequando à RDC, né? Uma nova legislação que saiu ali para vigilância, que eles têm que fazer algumas adequações. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que trabalhar. Mas, assim, depois eu vou pedir ajuda da junta, mas o que eu posso dizer para vocês é: a gente já está há um bom tempo trabalhando os municípios e trabalhando os órgãos. A gente está em pleno trabalho de integração com a Cefaz, a integração com Vitória para as questões da inscrição municipal, a inscrição tributária para a identificação dos endereços, tudo já está muito adiantado. E a gente já tem bastante municípios que foram visitados para serem implantados, principalmente as questões de viabilidade e tudo mais. Tá? Com relação à previsão de, vamos dizer assim, entrar no ar essa nova ferramenta, a gente está definindo esta semana, porque falta a parte de integração com a Secretaria da Fazenda, ela ser totalmente testada e aprovada, o envio das informações para a Secretaria da Fazenda, que possa ser processado as inscrições e as baixas, né? Então, vão ter uma série de inclusão de serviços na Secretaria da Fazenda, que não tinha tipo baixo, né, que vai agora, essa integração vai propiciar. O que a gente estava trabalhando é de que quase todos os 78 municípios, né, estejam integrados na consulta de viabilidade quando entrar em funcionamento o sistema. As licenças e alvarás, nós estamos trabalhando que os 15 maiores municípios, que representam 80%, né, da nossa demanda de serviço, já estejam integrados para poder solicitar os alvarás, né, e as licenças. Então, nós estamos trabalhando com toda essa perspectiva. Não temos para afirmar para vocês hoje se isso vai entrar, se a nova ferramenta vai entrar em funcionamento esse mês de fevereiro ainda, né? Nós estamos aguardando alguns testes que estão sendo feitos para a gente divulgar a data, mas a gente vai divulgar essa data com antecedência, porque
algumas coisas a gente vai ter que informar vocês que estão saindo de uma ferramenta para outra, que vão causar alguns ruídos. E a gente quer deixar claro os possíveis ruídos que poderão ocorrer, né, para vocês tomarem as providências, né, em relação ao uso das ferramentas, ou essa daqui do Simplifica ES, ou a do registro integrado que a gente tem até hoje, né? Então, são essas perspectivas que a gente tem, mas a gente vai, né, fazer uma comunicação, né, afirmando a data correta. Alguns procedimentos vão ter que ser adotados pela junta. Previsão de 3 dias da junta não receber alguns tipos de processos. Por quê? Nós precisamos finalizar aqueles processos que estão tramitando pela ferramenta atual, né, para que eles possam, né, ser deferidos ou colocados em exigência, porque a partir do momento que a gente usar essa nova ferramenta, as inscrições na Secretaria da Fazenda só vão ser recebidas por aqui. Então, a gente precisa de zerar nosso estoque de análise de processo na junta antes do Simplifica ES entrar em funcionamento. Bom, acho que voltamos aí, né? Tá? O que eu queria mostrar para vocês? Ó, quando eu entro aqui em matriz, por exemplo, ele me pergunta se eu quero... Eu estou num ambiente de agora eu estou navegando na internet num ambiente de demonstração que é idêntico ao ambiente que vai ser liberado em produção, tá? Então, não é, para você ver, é uma apresentação, mas é uma apresentação de um ambiente idêntico ao de vocês, ao que vai ser liberado. Então, eu tenho lá, matriz, eu tenho abertura, alteração ou baixa. Eu vou dizer que eu quero, na matriz, eu quero uma alteração. A internet aqui é bem lenta, a gente tem que esperar, assim. Sabe? Não, ele carrega aqui mesmo. Aqui. Ai, meu computador. Saudade, meu bichinho. Gente, é muito ruim esse computador seu aqui, pede um melhor, menino. Vamos lá. Vamos ver agora. Matriz, alteração. Ó, apareceu. Vamos lá. Então, quando eu entro em matriz e digo que quero fazer uma alteração, ele me dá uma lista. Olha, ele dá uma lista de várias coisas que eu posso solicitar. Certo? Vocês vão notar, quando forem usar a ferramenta, que dependendo do que eu seleciono, ele vai restringir algumas outras opções. Porque tem eventos que não combinam entre si. Então, ele identifica e não deixa, tira da lista para não poder marcar. Então, por exemplo, eu vou pedir aqui
uma alteração de natureza jurídica, ou seja, uma transformação. Quando eu peço uma transformação, ele já me traz marcado que eu vou ter uma alteração de nome empresarial. Transformando, eu tenho obrigatoriamente que passar por uma alteração de nome. E já eliminou várias coisas, várias possibilidades ali que eu tinha antes, tá? E assim por diante. Mas eu posso combinar os eventos sem problema nenhum. Da mesma forma que eu posso adicionar eventos a um protocolo. Eu posso colocar, por exemplo, posso fazer um evento de alteração de endereço de uma matriz, junto com a alteração de endereço de uma filial, junto com uma abertura de uma nova filial. Então, eu posso fazer vários eventos num só, num processo só. Tá? Então, aquilo que vocês perguntaram, quais são os eventos que vão ficar disponíveis, são todos esses que estão listados aqui. E o sistema já tem esse cuidado de não deixar combinar coisas incompatíveis. Eventos diferentes no mesmo ato serão cobrados uma única taxa? Vamos lá. Eu posso selecionar até 5 eventos. Ali, quando eu vou selecionar, ele já me avisa. Eu posso selecionar até 5 eventos, tá? Mas a taxa será cobrada por estabelecimento. 10 taxas. Vai. Heber, eu acho que essa explicação cabe Por favor. Na verdade, o que acontece? A gente tem uma série de procedimentos que vão ser feitos para cada estabelecimento, né? E aí, as juntas já definiram, entre as juntas, os presidentes de junta, que esse estabelecimento tem que ser cobrado por estabelecimento. Por exemplo, se você vai fazer hoje uma abertura de filial de um empresário individual, você não tem que pagar uma taxa por cada filial, porque aquele requerimento só comporta uma filial. Então, você está cobrando do menor, que é o empresário individual, e está privilegiando as sociedades anônimas, as limitadas. Então, não é justo com um pequeno. Então, vai ser cobrado por estabelecimento, porque vai ser feita uma série de procedimentos em cada estabelecimento. Não sei se vocês repararam, o número de protocolo que vocês vão usar a partir de agora é o da consulta de viabilidade. Hoje vocês acompanham o processo na junta pelo protocolo CIARCO, que é aquele 17, tal. Agora vocês vão acompanhar o processo pelo número da consulta de viabilidade. Então, cada processo é uma empresa. Mais perguntas, gente? Dúvidas? Lá no fundo. Deixa eu ir lá. É por isso que eu vou lá. Lá. Como será feito em relação à baixa? Quando der entrada na junta, o Estado e a Prefeitura já vai deferir, vai protocolar? Como vai ser feito a baixa? Da mesma forma. Mesma forma que eu faço uma inscrição, eu faço uma baixa. Quando eu fizer uma baixa, vou baixar na junta e vou baixar nos órgãos. Tá, mas isso vai ser pelo sistema? Vamos pelo supor, sistema. eu vou dar entrada, aí já vai passar para a Prefeitura, pelo sistema vai protocolar na Prefeitura e pelo sistema vai protocolar no Estado. Isso. Você lembra que quando a gente seleciona lá se quer matriz, ele pergunta se você quer fazer uma abertura, alteração ou baixa? Pelo sistema. Tá? Já vai baixar em todos os órgãos. Não tem mais essa história de ter que ir na Secretaria da Fazenda. Qual a previsão do Simplifica Espírito Santo se tornar obrigatório? Foi o que o secretário falou. A gente não está definido um prazo ainda, porque depende dos outros órgãos e tudo, né? Mas a gente sabe que não tem muito tempo também, né, secretário? A gente está, de fato, assim, porque a grande realidade é que, como a gente já tem a Cefaz integrada, a junta optou por não disponibilizar
sem a Cefaz, porque você já tem essa facilidade hoje, não teria por que tirar. Então, a gente precisa que eles finalizem as adequações necessárias para poder disponibilizar. Só complementando, Simone, o que o Paulo falou é que o dia que eu não posso trabalhar com o Regim e com o sistema Simplifica ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. O dia que a gente fechar a porta do Regim, a gente vai ter que finalizar todos os processos para que a gente comece a utilizar esse aí. Então, tem que acabar lá para começar aqui. Quem mais? Mais alguma pergunta? A documentação para ser fácil precisa ser apresentada no caso de baixa. A gente vai ter algum termo para a gente assinar para entregar a documentação depois? E as dívidas que a empresa tiver? A legislação diz que você tem que dar baixa na empresa e depois que você faz corre atrás para quem tiver receita para receber, que corra atrás. Mas não é mais possível você impedir de dar baixa numa empresa por conta de dívida. A baixa vai ser dada. Daí, se a Cefaz depois vai acionar os sócios, como é que funciona, daí tem que ver esse trâmite. Mas a baixa é feita. Como é que é o procedimento? Para correr atrás. É isso, até onde eu acompanhei, sim. Você é obrigado, quer dizer, os órgãos têm que dar baixa. É permitido dar baixa, tem que deixar acontecer a baixa. Depois, como eles vão fazer para ir atrás da questão? Porque, se eu não me engano, depois que dá baixa, os sócios que ficam na pessoa física, né, responsável por isso. A baixa é feita, não tem impedimento de baixa, não. Atualização de cadastro na Cefaz. Vamos lá. Se a empresa já está certinha na Junta e na Cefaz, não, lá no início ele faz uma pergunta. Você deseja apenas atualizar os dados na Cefaz? Daí, se você botar que sim, ele vai só mandar os dados para a Cefaz. Se não, faz todo o processo. Quando você faz o processo normal, ele atualiza tudo. Tá? O que mais? Mais alguém? Pois bem, gente. O que eu gostaria de dizer para vocês é assim, ó. Todo o processo, quando a gente muda, a gente passa por um período de aprendizagem, de aculturamento novo. É uma troca de cultura, é uma troca. A gente sabe que eu vi em muitos estados assim que muitas vezes a junta era usada não só como uma entidade de registro, mas como uma consultoria de registro, né? Que, na verdade, não é o papel dela. Ela não é responsável por ensinar como se faz um registro empresarial. Para isso, temos as leis, temos que estudar, temos que ir atrás das legislações e tudo mais. Tá? Como ela não tem esse papel e muitas vezes faz esse papel, isso compromete também naquilo de principal que deveria ser a ansiedade de vocês, que é ser célere naquilo que ela deve fazer. Então, essa coisa toda assim, eu tenho uma dúvida, eu não concordo, eu quero ir lá falar com o analista. Não, isso não pode existir. A junta tem que ser vista como uma entidade, como um órgão que todos são responsáveis pelo que sai, pelo que é julgado lá dentro. Então, eu não preciso não ir naquele analista. Eu tenho que deixar aquele analista trabalhar para ser mais célere e dar conta de todos os processos que estão entrando lá, né? E, por outro lado, eu também tenho que colaborar em fazer as coisas mais corretas possíveis. O que eu quero dizer com isso? Não fiquem muito bravos comigo, tá? Mas eu vou dizer. Eu já vi uma vez numa palestra, numa das implantações, que eu estava mostrando a questão do DBE, que não deixa passar se o DBE não estiver correto, e um contador levantou a mão e disse assim, agora que ficou muito ruim, porque antes a gente conseguia entregar processo até com DBE indeferido. Foi mais ou menos a reação que teve na sala. Gente, era uma sala que tinha umas 250 pessoas. Todo mundo virou para trás. Pois é, mas estava lá no meio se dizendo como profissional da área, né?
Aí eu perguntei para ele, eu disse, desculpe, mas qual a vantagem de eu entregar um processo na junta comercial com DBE indeferido que eu sei que o processo vai voltar? Me perdoa, mas tu está prejudicando o teu cliente. Tu está mostrando para ele que entregou na junta, aí a gente escuta aquela coisa, tá 8 meses na junta e não anda. Outras situações que eu já vi, tem algumas juntas que determinaram que processos que entrarem em exigência 3 vezes pelo mesmo motivo, na 4ª vez será indeferido. Porque tem juntas que sabe que tem gente que pega o processo e protocola do mesmo jeito para ganhar prazo. E isso não está certo, gente. Nem para a junta e nem para o cliente, de novo. Então, tem essas coisas assim que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado para que não fiquem ruim. Porque agora, felizmente, a junta vai ter relatórios estatísticos que quando dizem assim, olha aqui, está 6 meses na junta, como eu vi acontecer uma vez, que o cliente foi lá na junta para tomar satisfação e eles tiraram um relatório. Sim, está 6 meses aqui, porque já entrou 10 vezes em exigência, não é resolvido. Então, a gente tem que ter esse bom senso de ambos os lados. Então, para chegar naquela questão ali, vamos melhorar a junta para melhorar o outro lado, a gente precisa da colaboração de todos. E sabemos que vamos passar por um período de adaptação, por isso que eu já alertei que documentos têm que ter margem de 5 centímetros, que não é invenção da junta, está na instrução normativa e agora vai ter que ser cumprida, e que não é nova. A gente vai ter problema, assim, o protocolo não vai ficar analisando o processo, porque a gente tem que dar celeridade na entrega dos documentos e assim por diante, tá? Mas vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Nos outros lugares, eu tenho um estado, gente, que 70% dos processos deles são entregues em até 3 horas. 70% dos processos. Eles conseguiram organizar tão bem que, se você juntar, 70% dos processos deles ficam dentro de 24 horas. Poxa, se vocês já conseguiram em 24 horas, imagina então. Pode. Gente, muito obrigada. Tá? Gente. Estamos à disposição. O Fórum Rede Sim agradece a presença de todos e, mais uma vez, aproveitando para convidá-los a participarem de suas associações, SESCOM e sindicatos, para que possamos juntos sermos mais fortes e trabalhar em prol da classe. Por isso, associe-se. Gente, obrigado a todo mundo. Obrigado, Simone. Obrigado ao pessoal da Junta Comercial, o Reinaldo e todos que participaram. Um bom almoço para todos. Até mais.